Como vocês sabem, Ciro Gomes foi ao Flow. Até agora deu 1,3 milhão de visualização. As pessoas estão encantadas com Ciro Gomes. Você que vai votar no Ciro Gomes, por que você não ouve o que eu tenho para falar para você agora? Afinal, você que se considera um grande democrata, saiba que a democracia só existe quando você ouve opiniões divergentes a respeito principalmente de um presidenciável. Então, é um exercício saudável você ouvir o que eu tenho para dizer aqui e depois você considera se aquilo que eu estou falando é válido ou não. Primeiro vamos falar a respeito das coisas que o Ciro falou no Flow. Ele diz que aqui avião não paga imposto, isso é um absurdo. De onde o cara tirou isso? De onde o cara tira isso? As taxas, os impostos aeroportuários do Brasil são os maiores do mundo. Veja lá, o Whindersson Nunes comprou o seu jatinho para poder fazer mais shows em um intervalo menor de tempo. Veja a entrevista que ele deu no Danilo Gentili. Ele fala, para o meu avião ficar parado, sem fazer nada, é 75 mil reais por mês. As taxas de combustível, as taxas aeroportuárias no Brasil são as mais altas do mundo. O que o Ciro Gomes quer é criar mais um imposto. Um imposto que deveria ser provisório para o povo brasileiro. Você sabia que o IPVA deveria ser um imposto provisório? Aí criaram esse imposto com o pretexto de arrumar as estradas. Arrumar as estradas? E o imposto está aí até hoje. Ele quer criar mais um imposto. Agora, o que o cara que tem o poder aquisitivo de comprar um jatinho vai fazer? Ele não vai comprar ele no Brasil. Ele não vai colocar ele em território brasileiro. Esses artistas sertanejos, por exemplo, eles compram lá o seu jatinho para que eles possam fazer mais shows em um intervalo mais curto de tempo. Então eles têm lá 4, 5 bandas em lugares espalhados do Brasil para fazer os seus shows e essas bandas movimentam a economia dos lugares onde acontece. Então fazem 30, 40 shows por mês. Isso só um caso. Aí o cara não compra o jato no Brasil. O cara não compra o jato no Brasil. O cara vai morar onde? O cara que tem a grana vai morar onde? Então esse negócio de que iate, de que jatinho, de que não sei o que lá não paga imposto, é o famoso argumento para jogar a luta de classes aí. Fala a verdade, quantas vezes você procurou a respeito de impostos de jatos? De jatos, o custo para manter um jato parado. Um jatinho particular. Então o Ciro vai e joga essa aí pra galera. Tá aí, Ciro. É a solução, Ciro. É a solução. E aí ele vem falar também que o Ceará tem a melhor educação do país. É a melhor educação que eu fiz. Meu irmão, quando o Ciro Gomes começa a falar do Ceará, parece que ele tá falando da Suíça. Está falando de um grande país da Europa. A minha família é toda do Ceará, né? Aquilo lá virou um mar, cara, de violência. Hoje é um mar de violência. Então, quando você para ver aquilo que o Ciro fez, eu peço para que você procure o seguinte vídeo aí na internet. Ciro Gomes e a farsa da educação. É um vídeo que eu fiz, tem 500 mil visualizações, mas na realidade é uma reportagem que eu coloco lá a respeito da farsa, que são esses números que o Ciro cita em Fortaleza, no Ceará. O Ceará continua sendo um estado deficitário. Ele não produz superávit. Ele continua subsistindo dos impostos que são recolhidos em outros estados. E a educação no Ceará, meu irmão, é como a do resto do Brasil. Lamentável, lamentável. E a criminalidade no Ceará aumentou. É ou não é? Então procurem aí. Ciro Gomes, a farsa da educação. Vai cair em um vídeo meu onde eu coloco lá uma reportagem para você ver como esses dados são absolutamente maquiados. Aí o cara vem falar, não, mas a solução do Brasil é você cobrar imposto sobre herança. Aqui o imposto sobre herança ele é muito pouco. Nos Estados Unidos é 30%, porque não sei o que lá. Ele se esquece de que a pessoa aqui pagou imposto abusivo a vida inteira. Um empresário, para poder contratar uma pessoa, vamos supor, o salário dessa pessoa é R$1.000. O empresário tem que dar mais R$1.000 pro governo. Então é a vida inteira pagando imposto. Você conseguiu juntar uma merreca e vai lá Ciro Gomes e ainda vai pegar 30%, 40% da sua herança. O meu pai foi professor universitário da USP. Quando ele faleceu, ele deixou R$80 mil.
que era para ser 50% para minha mãe, 25% para mim e para o meu irmão. Eu e meu irmão falamos, mamãe, fique com esse dinheiro aí. E o Estado ainda vai lá e pega mais. Trabalhou a vida inteira, pagou imposto a vida inteira, se esborrachou a vida inteira. Aí o cara que tem uma condição melhor, o que o cara vai fazer? O cara vai continuar, o empresário, aquele que vai deixar uma grande herança para os seus filhos, para os seus netos. O cara vai ficar aqui no Brasil ou o cara vai para fora? O cara vai conseguir uma cidadania europeia, o cara vai conseguir uma cidadania nos Estados Unidos. Se o cara implementa uma lei dessas, os grandes empresários brasileiros vão todos para fora. É exatamente o que aconteceu na Argentina. E o que se noticia hoje? A Argentina vai ser o país que mais vai demorar para se recuperar da pandemia de Covid-19. Então, quando você taxa mais, quando você sobretaxa de maneira injusta, porque os caras já tiram da goela para pagar tanto imposto, quando você sobretaxa aqueles que produzem e que criam empregos, eles vão para fora do país, pô. Eles vão para fora do país. Você vai lá, financia pra caramba o cara que paga bolsa, paga não sei o que lá na educação superior, paga bolsa. O cara vai estudar nos Estados Unidos. O sonho dele é ficar lá. O sonho dele é ficar lá. Vai estudar na Europa. O sonho dele é ficar na Europa. O empresário que já passa a maior desgraça para montar uma empresa, para conseguir pagar os seus funcionários aqui no Brasil, vai lá. E ainda a herança, que é o que ele vai deixar para os filhos, para os netos. Vai lá Ciro Gomes e quer 40%. Tu acha que o cara vai ficar aqui como? Como? Você pega lá o Flávio Augusto está nos Estados Unidos, meu irmão, com a cidadania dele lá. Deixa o Ciro Gomes fazer o que quiser aqui. Né? Então você vê esse projeto do mito, ele serve para discurso político, para você gerar a famosa guerra de classes, né? A luta de classes ali tradicional do socialismo, do marxismo, que sempre precisa existir. E aí você tem uma coisa extremamente importante no Brasil, que é o tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e as metas de inflação. O que o Ciro pretende? Ele diz isso explicitamente: quebrar o macro tripé econômico. Quebrar. É imprimir dinheiro. É imprimir dinheiro. É não ter uma meta de inflação definida. É você não tentar segurar o câmbio. Hoje, numa economia que é atrelada ao dólar, meu irmão, como é que você faz, cara? A experiência de baixar os juros artificialmente, que foi o que o mito fez, e aí todo o grande montante de investimento de grana internacional em renda fixa do Brasil foi todo embora. Aí você vê o dólar chegando a 5,60, 6 reais e tal, mas a proposta de baixar o juro artificialmente era a proposta do Ciro Gomes. O que acontece? É um dominó, pô. É um dominó. Aí você vai ver qual é o preço da gasolina. O preço da gasolina vai influenciar no preço do feijão, porque o caminhão que vai transportar usa gasolina e tal. Então, você está vendo aí uma das propostas do Ciro, que era baixar os juros drasticamente, na realidade foi o governo Bolsonaro que está fazendo aí. O tripé macroeconômico foi o que permitiu que o Brasil não vivesse um surto de hiperinflação, conseguíssemos segurar, represar isso, né, durante esses anos, a partir aí de 92. Você se lembra da URV e tudo mais, do governo Itamar Franco? Já vou falar de Ciro Gomes como ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Então, qual é o pensamento conservador? Você preserva aquelas coisas que deram certo e você tenta diminuir a canalice, a roubalheira, a ladruagem. Qual é o pensamento progressista, que é o pensamento de Ciro Gomes? Progressismo, na realidade, é uma outra alcunha para socialismo, marxismo e o cacete. Chamam de progressismo, fica mais bonito, né? É você destruir as bases, tanto aquilo que deu certo quanto aquilo que deu errado, porque você tem uma nova solução de mundo. E a sua nova solução de mundo certamente funcionará. Certamente funcionará. Então o Ciro Gomes, ele é, por natureza, o keynesiano. E a própria teoria de Keynes diz o seguinte, que foi importante durante um período de crise econômica mundial. Mas ela não se sustenta por muito tempo.
né? Então é como, acho que a Margaret Thatcher disse, né? O socialismo funciona até acabar o dinheiro dos outros. Churchill dizia que o socialismo é a filosofia política de distribuir igualitariamente a miséria. Então, a partir no primeiro momento, até funciona, mas você precisa ter essas regras de austeridade de qualquer maneira. Então, o keynesiano diz o seguinte: você paga, quando você num momento de grande crise, num momento de estagnação da economia, você paga o povo para abrir um buraco e depois você paga para tapar um buraco, né? É isso que Keynes dizia. Só que você sabe muito bem, o Estado produz qual riqueza? Quem produz essa riqueza é o povo, que dá em forma de impostos para o Estado. A longo prazo é o quê? É mais imposto. Porque o Estado por si só não produz riqueza. Ele não resolve os problemas. É a iniciativa das pessoas que resolve os problemas. É liberdade econômica, financeira, burocrática para as pessoas poderem criar solução para que elas mesmas consigam pão. Num primeiro momento pode até funcionar, mas e aí depois? Uma das propostas dele era chegar e falar assim: eu vou quitar a dívida de todo mundo que está com nome sujo em até R$ 2.500. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Aquele cara que se esgoelou para conseguir juntar um dinheiro para não se endividar e o cacete, ele vai pagar em forma de imposto, porque não existe mágica, não existe almoço grátis. E não são tantas pessoas assim com jatinhos e com grandes fortunas para o Ciro sugar a grana. É ou não é verdade? Basta você pensar um pouco, pô. Basta você pensar um pouco. Então o Ciro, ele foi ministro do governo Itamar Franco, ficou só 4 meses. Porque ninguém aguentava mais o cara, da desgraça que ele fez. Você tá entendendo? No final da gestão do Itamar Franco, ninguém aguentava mais. No final da gestão dele, no governo Itamar Franco, entendeu? Então, no começo, ele já chegou como ministro da Fazenda, chancelando uma abertura absolutamente radical para as importações. O Brasil era muito fechado, ele foi lá e abriu tudo. Ele que é o cara que vai falar do empresário brasileiro. Ele faliu uma série de empresários brasileiros, a minha tia inclusive. A minha tia trabalhava com folhados de ouro, então ela pegava uma peça de bijuteria e folhava isso. Aí o que aconteceu? Com a abertura do Ciro, entrou tudo de fora. Entrou o pessoal com material de qualidade horrível, por exemplo, da China. E quebrou os empresários brasileiros que não tinham condição de competir. Porque estavam atrelados às leis trabalhistas do Brasil. Enquanto lá o chinês recebe 30 centavos por dia para trabalhar, é praticamente um escravo, como é que você vai competir com uma mão de obra dessa? Como é que você compete com isso? Então, quando ele foi ministro da Fazenda, do governo Itamar, em quatro meses, os caras falaram: meu irmão, você é um completo maluco. Chamou o consumidor de otário, terminou fazendo uma intervenção federal no Banespa e no Banerj. Isso a galera esquece. O Ciro é o cara da caneta, pô. Ele vai resolver o negócio na canetada. Veja, ele é inclusive, na minha opinião, veja, nós não somos democratas. Você tem que ouvir a opinião também. A democracia ela é feita a respeito disso. Ele é um presidenciável. O Boulos não vai conseguir fazer um comunismo no Brasil. Não consegue. O Lula também não. O Lula não vai conseguir. Agora, as coisas que o Ciro quer fazer, ele vai fazer sim na marra e na canetada. Porque ele é um cara competente para fazer o seu projeto de poder. Isso ele é. Só que esse projeto de poder vai levar o Brasil ao quê? A quê? Quando o cara vem prometer um mundo melhor, você tá entendendo? Quando o cara vem prometer um mundo de maravilhas, eu já me escondo debaixo da cama. O que nós queríamos com o canalha do Bolsonaro, que depois se provou esse estelionatário, esse bandido, esse desgraçado? Não era que ele mudasse o mundo, não. É que ele fizesse o mínimo, só colocar ali os melhores ministros e deixar o pessoal trabalhar. O que ele fez? Tirou a galera toda, porra. Destruiu o trabalho do Sérgio Moro, o trabalho do Ministério
da economia, ele não deixa que seja feita. As reformas ele sentou todas em cima e está tentando se segurar porque depois estourou na mão o negócio do filho marginal dele, que na realidade não é o filho, é a família toda dele. Ele sabe que ele termina na cadeia. Então, através de bilhões e bilhões e bilhões, ele entrega o Brasil aos maiores bandidos que já assaltaram os cofres dessa nação para se segurar no cargo. E aí vem o Ciro Gomes, né, já jogando aquele negócio de que a Lava Jato destruiu as empresas. Mas que ele culpa o policial que está fazendo o trabalho dele, o juiz tal, que está fazendo o trabalho dele. Destruir as empresas é o cacete. Esses dias eu estava vendo uma propaganda aí da JBS. JBS lucros recordes. OS lucros recordes. A Petrobras também estava dando muito lucro. Até o mito decidir, porque o presidente da Petrobras não pagou 100 milhões de reais para o SBT e para a Record, ele tirou e colocou um cara lá para não resolver porra nenhuma, só porque você não deu dinheiro de propaganda para essas TVs aí que passam pano para mim. Mas até lá tava dando lucro também. Então, esse negócio de Lava Jato destruiu as empresas, isso é uma conversa de Ciro Gomes. E ele vai completamente preparado para esse flow. Ele vai preparadíssimo. Ele mesmo fala, eu passei 1 hora aqui estudando você, Monark e tal. Monark fala a maior besteira. Eu acho que a gente tinha que criar um aplicativo pra tirar os políticos caso eles cheguem aí, tá ligado? Isso é muito bom, vou anotar a sua proposta, Monark. É político, pô. É político, bicho. Se você não tá preparado, você não conhece a história, não conhece a história do cara como ministro. Diz que criou o Plano Real, ele só assinou o nome dele lá, pô. O próprio Itamar diz isso, Itamar que o chutou depois de 4 meses. E o tripé macroeconômico que possibilita o real ainda manter alguma estabilidade, que o governo petista com Dilma destruiu e que o governo Bolsonaro está terminando de enfiar a faca em cima, você está vendo como é que está a inflação, Ciro Gomes diz abertamente que quer destruir, para imprimir dinheiro, para criar mais imposto. Enquanto a gente quer menos Estado, o cara está dizendo que vai criar mais Estado e o povo burro fala, ei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, se o Monark vai dizer que vai criar um aplicativo, tá lá Ciro Gomes junto. É isso mesmo, Monark, cria o seu aplicativo. Monark gosta do baseadinho? Pô, Monark, mas é só uma discussão que nós temos que fazer e tal. Político. Ontem mesmo ele estava dizendo que, olha aqui, a Constituição brasileira, ela é compatível com a Bíblia, a espinha dorsal está... Se ele precisar ajoelhar no pé do Edir Macedo, ele ajoelha também, cara. Que nem fez o mito. Político é isso, bicho. Se você não está preparado, ele te dobra. Ele te vira no meio. Agora, por trás da farsa que o Ciro Gomes tenta perpetrar, de que ele é um democrata, de que ele é um cara do jovem. Por que ele fala para os jovens? Porque jovem é burro, porque jovem não presta, porque jovem é a maior desgraça que existe no mundo. Jovem é burro, pô. Jovem é burro. Então os jovens, que jovens o quê, cara? Que jovens o cacete. Joga o cacete. Um moleque de 18, 19 anos sabe o que do mundo. 23 anos sabe o que do mundo. Só que é fácil pro Ciro Gomes enganar esses caras aí. Os caras não lembram que Ciro Gomes foi 4 meses ministro da Fazenda. Porra nenhuma, jovem tá nem aí. Então, por trás dessa farsa, dessa máscara de democrata, tá lá o cara que disse que ia receber o Sérgio Moro a bala. É o cara que sabe que o Lula é um corrupto, é um bandido. Ele sabe. Ele é o cara que mais bate no PT. Ele sabe disso. Mas disse que se fosse presidente da República iria soltar o Lula para tentar ganhar voto de petista. Que chamou o Fernando Holliday, lá do MBL, de capitão do mato. Meu irmão, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Né? E o cara que xingou os professores, procure aí na internet, Ciro Gomes expulsa manifestantes com gritos e xingamentos. Procure aí para você ver a calma do cidadão. Procure também, como eu falei no começo desse vídeo, procure Ciro Gomes e a farsa da educação. Tá dizendo que hoje, não, essas pessoas que votaram no Bolsonaro são meus irmãos, na verdade, né? Venham juntos aqui, Bolsonaro atrás. Na época da eleição tava chamando todo mundo de nazista, filha da puta. É ou não é verdade? Você não viu isso? Que disse que a função da mulher dele era dormir com ele. Cara machista ainda, e a esquerda aplaude, o machismo do Ciro vale, o machismo do Ciro vale. Se eu falo isso da minha esposa, aqui eu durmo na rua.
Primeiro que você não trata a pessoa que divide a vida com você, a minha mulher. O trabalho da minha mulher é dormir comigo, tá ok? Mistura aí de Bolsonaro com Ciro Gomes. É dormir comigo, é dormir comigo. A função da minha mulher é dormir comigo. Se eu falo um negócio desse, eu durmo na rua. Você não trata a sua esposa, a pessoa que divide a vida com você, a minha mulher. Se eu falo um negócio desse, eu durmo na rua. E eu que sou aqui, machista, homofóbico, não sei o que lá, bicicletista e tal. Eu que sou tudo isso, né? Ele viu os roubos do Lula. Ele viu os roubos do Lula. Não falou nada. Aí quando chega um grupo, uma força-tarefa, com coragem para ir lá atrás de um dos maiores bandidos que esse país já viu, que foi o sapo cachaceiro, aí ele vai o quê? Diz que vai receber Sérgio Moro a bala. Trata Sérgio Moro como canalha, bandido, tal, etc. Mas ele nunca falou nada dos crimes que o Lula fez. Ficou quietinho, mas ele disse que viu. Bolsonaro a mesma coisa, ele disse que viu o Bolsonaro superfaturando a gasolina, viu o Bolsonaro fazendo a maior putaria como deputado, nunca falou nada. Não falou nada. Por que não fez uma denúncia formal? Não. Ciro é o cara que promete um mundo melhor. Quando o cara promete um mundo melhor, meu irmão, você se esconde embaixo do sofá. Todo mundo sabia que o Bolsonaro, apesar de nós acreditarmos que ele era uma luz no final do túnel, mas não porque ele era um cara brilhante, não porque seria um mar de rosas, nada disso. Só se esperava que Bolsonaro escolhesse bons ministros e pronto, ficasse quieto o resto do mandato. Ficasse quieto, falasse tanta merda, não tentasse imitar a todo momento. Mas não, apareceu o negócio do filho dele, da família dele envolvida em corrupção, mais de 29 milhões de reais de funcionários fantasmas de rachadinha. A mesma coisa com o Moro agora. Eu não espero que o Moro seja um mar de rosas, que seja maravilhoso. Mas que ele mantenha as boas estruturas que foram criadas, o tripé macroeconômico é uma delas, e faça pelo menos o mínimo para que nós possamos ter um mínimo de decência nos ministérios brasileiros e de relação institucional, principalmente da presidência da República. Eu só quero o mínimo, cara. Só quero o mínimo, sabe? Um mínimo de decência. Agora, neste flow, todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Bolsonaro são corretas. Todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Lula são corretas. A respeito do mercado externo, que o Ciro Gomes fala, é correto também. É correto também. Ele é um cara que consegue enxergar os problemas brasileiros muito bem. O problema é a solução que ele apresenta para os problemas brasileiros. E a solução que ele apresenta para os problemas brasileiros é o socialismo puro e simples, com verniz de desenvolvimento ali, né, que ele tenta colocar em cima, mas não é isso, cara. É mais imposto. É mais ferro em cima do povo brasileiro. São os empresários, a partir do momento que essas medidas forem postas, os empresários saindo do Brasil loucamente. É destruir aquilo que deu certo. Foi o tripé macroeconômico no único governo decente presidencial que o Brasil teve, foi o governo do Itamar Franco. O próprio Itamar Franco ele não tem nada a ver com o Plano Real, só colocou o nome ali. Não tem nada a ver. Que Ciro Gomes o quê? Itamar Franco dizia. Assim como Fernando Henrique, só colocou o nome dele. O sociólogo vai fazer isso aqui. Foi o Gustavo Franco que fez. E a equipe dele. Tá? E aí você vê, o cara ele faz uma análise correta da realidade. Eu acho que uma das análises mais precisas do que está acontecendo é a análise feita pelo Ciro. Mas o que ele propõe, o remédio que ele propõe para isso, é aquilo que gerou morte e destruição no mundo inteiro. Cite um país que o socialismo do Ciro Gomes deu certo. Um. Não tem, cara. Não tem. Vá ver a Suíça brasileira, que é o Ceará, Fortaleza, como é que é? Por isso que eu digo aqui, escreva aí no YouTube, a farsa da educação de Ciro Gomes. Vai ver o que é. Vai ver o que é. Um dos estados mais violentos do mundo. Continua sendo um estado de déficit, que sobrevive do superávit dos outros estados. É isso aí que o Ciro Gomes fez, cara. Tá? E aí você pensa, só que o Ciro Gomes, cara, ele tem uma lábia, ele é um gênio. O Ciro Gomes é um gênio da lábia. Ciro Gomes é um gênio da comunicação.
E você fala assim, por que o PT não... Porque ele sempre ficou lambendo o PT, onde deu. Ele lambeu quem pudesse dar poder para ele, onde deu. Lambia o PT, e aí só depois que ele viu que o PT não ia querer ele mesmo como candidato à presidência da República, ele começou a descer o pau. Viu todas as canalices do Lula, viu tudo que o Lula fez de roubo, de sem vergonhice, sempre esperando de boca aberta as migalhas. Porque ele esperava que o PT o indicasse à presidência da República. Ele é um gênio da lábia, ele é um gênio da comunicação, ele é um gênio de enganar a trouxa. Por que o PT não quis? Por que o PT não quis esse cara? Um Ciro Gomes teria muito mais qualificação e chance que uma Dilma. Qualificação e chance. Qualificação que eu digo é a qualificação para destruir o Brasil. Ele tem mais qualificação que a Dilma, mais qualificação que o Haddad. Por que o Lula escolheu Dilma e não Ciro Gomes? Por que o Lula escolheu o Haddad, o pior prefeito que São Paulo já teve, saiu com o maior índice de rejeição, que era um cara absolutamente patético como ministro da Educação, não sabia nem escrever o nome Getúlio. Né? Por que o Lula escolheu esses caras? Porque para o Lula era importante um fantoche. O Lula sempre quis estar no poder. O Lula quis ser o fantoche. Por trás da Dilma era o Lula mexendo as cordas, certo? Por trás do Haddad seria o Lula mexendo as cordas. É como o Fernandinho Beiramar na cadeia controlando o crime organizado por fora. Certo? É só o Lula que mexer nas cordas. Agora, o Lula sabia que ele não conseguiria mexer as cordas de um cara como Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes é inteligente demais e não seria subalterno a um cara como o Lula. E aí vem a mágoa do Ciro Gomes ao PT. Porque o PT não chancelou a candidatura do Ciro Gomes. Porque sabia que o Ciro Gomes, uma vez lá, tentaria ser de qualquer maneira maior do que o Lula. Maior do que o Lula. Quebrando todas as bases aí do Brasil. Que se dane. A coragem que o Lula não teve, que a Dilma não teve, de colocar o Brasil numa aventura econômica socialista, o Lula não teve essa coragem, a Dilma não teve essa coragem, mas o Ciro ia ter essa coragem. E basta você observar no mundo inteiro onde é que isso deu certo. Onde é que isso deu certo? Certo? A Suíça brasileira do Ciro Gomes, você está vendo aí. Vá lá em Fortaleza à noite, para você ver a Suíça que é, tá? Vá dar uma volta à noite para ver se você se sente seguro, se você se sente tranquilo, se você se sente com pessoas educadas, maravilhosas e tal. Eu sou de Fortaleza, pô. Minha família toda é do Ceará. Ninguém vota em Ciro Gomes. Ninguém vota em Ciro Gomes. Porra, eu tenho nojo desse cara. Certo? Então é isso aí. É o que eu tinha para dizer a respeito de Ciro Gomes. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão a respeito disso tudo. Eu agradeço você pelo seu compromisso democrático de me ouvir até agora. E se isso foi interessante para você, verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho e o seu sininho. Mais um dia no país dos enrolões. 5%, 4%.